Oi. Hoje eu deixei gravado também, acabei de gravar o 17, eu vou deixar o 18 gravado, porque com algumas coisas que estão acontecendo por aqui, eu estou com medo da gente não conseguir estar online. Se eu estiver online, obviamente, vocês nem vão assistir esse vídeo. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é porque eu não pude estar ao vivo. Então, sexta-feira, hoje, nós vamos ler o capítulo 18 de Êxodo, e é isso. Só para explicar, porque, né, mesma roupa, mesmo tudo, eu acabei de gravar o 17 para vocês, que vai já já para o grupo, mas o 18 eu vou deixar aqui gravado. Se por acaso vocês assistirem esse vídeo, é porque eu não consegui estar ao vivo, né? Caso contrário, vocês nem vão assistir isso. Mas é isso. Vamos lá, então, capítulo 18. Senhor Jesus Cristo, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos lendo a sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos capacitado para estarmos aqui. Obrigada porque às vezes a gente acha que nossas orações não são escutadas, não são ouvidas pelo Senhor. Então, porque às vezes a gente acha que tem que ter palavras, né, palavras esquisitas ou difíceis ou diferentes para o Senhor ouvir, Jesus. A gente sabe que conversar com o Senhor não é a mesma coisa que orar, mas que o relacionamento com o Senhor é como de melhor irmão. Com Deus é como de melhor amigo. O Senhor é o nosso melhor amigo, e que se não for assim na vida de alguém, que possamos entender que o Senhor precisa, que precisamos fazer o Senhor nosso melhor amigo, aquele que escuta, que acalanta o coração, que dá paz, que dá calma, que dá amor, que perdoa, que aconselha, que alegra, que anima, faz milagres, que opera milagres através de nós também. Então, Senhor, esse relacionamento vai muito além do entendimento, vai muito além do nosso entendimento, né? Vai muito além do que a gente possa imaginar. O amor que o Senhor tem por nós, Cristo, é tão imenso, é imensurável. A gente não consegue calcular, a gente não consegue entender com o nosso cérebro limitado o que de fato é o seu amor por nós. Nós não sabemos, Senhor. Então, que a gente não tome isso como algo em vão, que a gente não torne banal orar, agradecer, clamar, que a gente não torne banal, Senhor, as nossas palavras e a nossa necessidade de depender de Ti. Nós estamos aqui de novo, Jesus, não somente para agradecer a nossa live, nosso grupo que está aqui unido, todos nós que tiramos um tempo da nossa vida para escutarmos a palavra de Deus, para lermos a palavra de Deus, mas priorizando o nosso relacionamento, colocando o nosso relacionamento, Senhor, no devido lugar da nossa vida, em primeiro lugar, porque sem o Senhor não temos nada, não somos nada. Então, Jesus, obrigada. Obrigada que desde a eternidade o Senhor já tinha aceitado vir para nos salvar. Obrigada, meu Deus, porque mesmo com tantas tribulações nesse mundo, com tanto trabalho do diabo, Senhor, o exército dele tentando nos afastar de Ti, de te distrair do Teu caminho, aqui estamos. Obrigada, Jesus. O Espírito Santo possa nos lapidar com a Sua palavra, para que a gente possa estar cada vez mais próximo a Ti, ser mais de Ti, menos de nós mesmos. Obrigada, Jesus, por essa leitura de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, me use como canal, ponha as Suas palavras na minha boca, Jesus. E que a gente nunca tome como banal a nossa leitura, a Sua palavra, porque sabemos que necessitamos dela para alimentar nosso espírito. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo Senhor ser nosso advogado, intercessor, melhor amigo, e pedimos que nesse momento o Senhor nos proteja e nos abençoe nessa live. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá. E de fundo, obviamente, meu cachorro fazendo barulho e roncando. Não sei se vocês conseguem ouvir. Vamos lá, então. Capítulo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, sacerdote de Midian, ok? Ele tem outra religião, ele é pagão. Na verdade, ele tem uma religião chamada. Deixa eu ver se eu lembro, se eu tenho aqui, peraí. Eu tenho, inclusive, Drusa. É uma religião chamada Drusa, ou Druze em inglês. Drusa, não sei como seria a tradução, pode ser que seja Drusa, é uma religião em que envolve islamismo, com budismo, com toda a mistura de tudo um pouco. Então, Jetro, ele era pagão, né? Se a gente sabe o que é o pagão, era você não ter o único somente Deus como seu Deus, e sim crer em tantos deuses e tantas coisas. E Jetro era isso. Então, Jetro, ele era um sacerdote não hebreu, ok? Ele não era israelita, não era hebreu, não era judeu. Logo, ele
Mas ok, porque a gente lembra que Moisés tinha fugido, né, do Egito e só existia um lugar onde os israelitas estavam, onde os hebreus estavam, que era no Egito. Então, quando ele fugiu de lá, ele foi para uma outra, né, um outro tipo de povo, um outro tipo de história. Mas Deus, mesmo assim, fez com que ele casasse, estivesse lá. Não sei se Deus fez ele fazer, mas ele casou e ficou por lá esses anos todos, né? Até que ele pudesse voltar para o Egito para poder fazer o plano de redenção de Deus, que era tirar o Egito de lá. Então, Jetro, sacerdote de Midian, não dos hebreus, não de Deus, não do templo, de Midian, ele tinha uma outra completa, ele era um sacerdote pagão, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus, nosso Deus, né, letra maiúscula, nosso Deus, tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, juntamente com os seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o meu Deus foi o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Eliezer significa ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado e perto do monte de Deus. E Jetro mandou-lhe dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó, aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o da mão dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então é como se fosse assim, aquilo que você se vangloria, eu fiz isso, eu consegui isso, eu não sei o que. Deus foi lá e falou, não, eu sou acima, estou acima, faço acima, né? Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, nosso Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Então, Jetro está ali, em pé, junto a Moisés. Moisés está lá dentro da tenda, assentou-se, e cada um vinha com as suas reclamações e questões e tudo mais. Então, Moisés ele estava num papel de juiz, né? Então, obviamente, a gente sabe que é uma nação muito grande, né? Eles tinham se proliferado muito, multiplicado muito. Então, ele se sentou ali como uma figura, né? Como eu posso explicar isso? Uma figura de líder, e aí todos eles vinham com questões, né? Moisés, a minha família é isso, Moisés, minha tenda é isso, Moisés, não sei o quê. E Moisés assentou-se para poder fazer, e Jetro ficou lá de pé, vendo. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, ele disse: o que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficaram esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você.
Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Isso é ponto. Ninguém pode fazer isso por você. Agora, oriente-os quanto os decretos e leis, mostrando-lhes como viver e como o que devem fazer. Outra coisa. Mas escolha dentre o povo, todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos, e isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com vocês. Ou seja, delegue a pessoas o que você está fazendo, e os importantes, mesmo você que vá até Deus, mas o restante deixa eles se resolverem sozinhos. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho de seu sogro e fez como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas e 10 pessoas. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões mais difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolveram. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Lá na frente, até o momento, a gente entende que isso foi um bom conselho, a gente entende que Deus tirou um pouco do fardo de Moisés, a gente entende que Deus pediu a Moisés para que ele pudesse, Deus não, Jetro pediu a Moisés para que ele pudesse delegar as funções, para que ele não ficasse exausto, né, exaurido de tanto trabalho, tanta informação, tanta gente com problema, situação, isso e aquilo, para que ele julgue daquela forma. Até o momento, Moisés gostou do conselho, entendeu, né, e começou a fazer isso. E eles permaneceram lá, né, por um bom tempo, sendo juízes do povo. Então, a gente vê nesse momento, nesse capítulo, nesse caso, que Deus tira uma pessoa de qualquer lugar que seja para te orientar de qualquer forma que seja. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus une propósitos, Deus une pessoas. Deus está trabalhando o tempo inteiro. Ele vê o seu sacrifício, Deus vê os sacrifícios que você faz, Deus vê onde você está passando né, chegando no seu limite ali, porque eu não acredito no passado limite, acredito que, né, limite é limite. Você passa de um limite, você passa de um limite. Não tem como você passar de um limite e continuar fazendo algo se o seu limite é aquele. Mas isso logicamente falando, né? Se tem um limite ali entre a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, quando você passa um pouquinho do limite da borda ali de São Paulo, do Rio, você não vai estar um pouquinho a mais de São Paulo, você vai estar já no Rio. E assim por contrário, assim vice-versa. Então, eu não acredito que ninguém passe do limite. Eu acredito que a gente para exatamente no limite, né? Quando a gente acha que a gente não consegue mais, a gente está falando, esse é o meu limite, a gente continua fazendo, nós vemos que somos mais fortes, que temos mais ainda para ir, mas que ainda não é o limite, porque o limite é limite, né? Enfim, então, Deus ali, a gente consegue ver que Deus permitiu, pelo menos, se foi ordem de Deus ou não, a gente não sabe agora, mas ele permitiu que isso acontecesse, que Moisés se livrasse um pouco do fardo, né? É o que a gente está conseguindo ver aqui. E assim fez Moisés e facilitou para ele, obviamente, tudo mais. Então, às vezes, nós temos na nossa vida essa mania de controlar as coisas, né? Controlar tudo, querer que tudo seja controlado para que nada dê errado ou coisa do tipo. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito controladora. Não sou controladora na vida externa, né? Mas eu amo controlar situações na qual eu posso ajudar, que eu possa adicionar algo para resolver algo, para fazer algo ficar mais fácil e menos peso nas costas das pessoas. Então, por diversas vezes eu pego pesos alheios para resolver, mas também agradeço a Deus pela possibilidade de poder fazer isso, de ser facilitada, de ser facilitada uma situação XYZ para que eu possa ajudar e resolver. E ao mesmo tempo, na minha vida, eu sou uma pessoa bastante controladora, então eu controlo as minhas rotinas e tudo mais. Tá, isso é ruim, tá, isso é bom. É o modo que eu funciono com Deus. Eu não controlo nada sozinha porque eu não tenho controle sobre nada. Então, eu peço a Deus que me ajude, que me dê capacidade de aguentar XYZ.
Quando eu vejo que ele me dá a capacidade, eu vou lá e faço, né? Eu vou lá e arrumo, eu vou lá e conserto, eu vou lá e planejo, eu vou lá. Mas também sou uma pessoa muito flexível. Quando eu estou cansada de X, Y, Z, quando eu chego ao limite, eu chego ao limite. Mas então Deus mostra que isso é um equilíbrio e Deus ama o equilíbrio. Nada desequilibrado é bom na nossa vida. Então, é importante a gente entender. Moisés estava ali levando aquele fardo por muito tempo, né? E chegou o seu sogro, Deus, obviamente, mandando um alívio. Não sabemos se assim lá na frente vai ser, não sabemos se Deus falou, Moisés, eu vou mandar o seu sogro aí para fazer isso ou aquilo. Moisés enviou a esposa e os filhos para um motivo X e ele voltou, Jetro voltou com motivos diferentes. Então, eu acho que na nossa vida a gente tem esses momentos em que a gente está com um fardo muito pesado, que a gente não aguenta, e aí a gente não sabe mais o que fazer, a gente esquece de dividi-los com Deus, a gente esquece de pedir para Deus para tirar um pouco do peso. Mas o que Cristo fala, né? Que o jugo, eu amo essa passagem, eu vou pegar essa passagem muito correta para não falar errado uma palavra, peraí. Que ele fala, Cristo fala do jugo leve que ele tem, peraí, que ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando você troca com Deus, né? Quando você entrega o seu fardo pesado a Cristo, Cristo te entrega o dele leve. Então, você não está ordenando ou delegando com Cristo, né? Você está dividindo com Cristo. Então, quando você entrega para ele seus problemas, seus fardos, né? Ao invés da gente bater no peito, né? Super orgulhoso de, pai, eu resolvo tudo, eu não sei o que, tudo. Não, a gente não tem que ser super-homem, só existe um, foi Cristo, é Cristo. Então, que a gente divida com ele. Se o seu fardo é pesado, não é motivo de orgulho você dizer, ah, que eu carrego tudo nas costas sozinho. Isso não é motivo de orgulho, porque Cristo deixou um versículo específico para isso. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, ele está mostrando que a gente não precisa carregar tudo nas costas e dizer isso aos quatro ventos, porque quando a gente faz algo, a gente não deve sair por aí, né, espalhando, dependendo da intenção que a gente tem no coração. Mas Cristo nos ensina que o dele é melhor. Então, ao invés de a gente tentar assim, né, eu aprendi isso com ele muito, porque antigamente era assim, eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, mas eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, e não dividia com ele. Mas depois, Cristo, ele, como eu falo sempre, né, ele tá ali, como é que fala? É, esqueci a palavra em português agora. Ele fica ali moldando, não é moldando, mas é tipo moldando a gente, né? Lapidando, obrigada, senhor. Lapidando a gente de pouco em pouco, em pouco, em pouco, em pouco, em pouco. E quando a gente vê, ele nos transformou em criaturas, né? Está nos transformando em criaturas muito melhores. Então, eu tinha essa mania de passar sufoco, querendo arrumar tudo, fazer tudo, ajudar tudo, né? Mas chegou um momento que eu falei assim, "Ó, se o senhor me capacita, me usa como canal para eu ajudar, para eu fazer, para não sei o que, não sei o que, então que o senhor me ensine a te entregar também, porque eu não consigo. E então eu comecei a fazer isso, comecei a entregar ele, e, gente, a vida mudou da água para o vinho, do 0 a 10. E realmente agora é completamente diferente quando eu tenho uma missão, alguma coisa, porque eu entrego nas mãos dele e fico em paz, uma paz que ninguém entende, porque as coisas estão tudo ao redor acontecendo e eu tô lá na paz, porque eu sei que ele fala que o dele é leve e suave. Então por que que eu vou pegar o pesado para mim ficar, né? Que a gente aprenda isso então. E é isso, tá bom? Se essa live for gravada e vocês estiverem assistindo ela, porque eu não consegui estar ao vivo, que Cristo dê um lindo fim de semana a vocês. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com o capítulo 19. E amo vocês, muito obrigada pela paciência, obrigada por terem me entendido, né, por eu não ter conseguido estar live ontem. Quer dizer, hoje, se eu estou botando esse vídeo hoje, seria antes de ontem, é, e por ter sido gravado ontem e hoje. Se esse vídeo não chegar a ninguém, eu não deveria nem estar falando isso, mas é porque não vai precisar, porque eu estou ao vivo. Mas é isso, tá bom? Obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Se eu não estiver ao vivo amanhã, quer dizer, hoje, desculpa, que Deus nos abençoe e nos dê uma boa live na segunda-feira, tá bom? Então, um beijo, qualquer coisa chamem, e é isso.